da fuga, nós falamos ontem a respeito dos pictogramas, né, que vão apoiar aí os nossos aprendizes. Aí eu trago agora um outro vídeo para vocês, né, também do meu aprendiz, de uma fase bem inicial da aprendizagem, quando ele chegou, né, para poder iniciar ali a intervenção comigo, e eu já comecei a trabalhar. O Enzo é uma criança que, como eu falei, né, tem muita resistência para atividades de escrita. Então, vocês vão ver agora ele realizando uma atividade da letra A, fazendo, né, o contorno de uma letra, estimulando ali, não propriamente a letra em si, mas a vontade, a motivação para segurar a caneta, de fazer riscos naquela folha, ainda com suporte físico, com a minha ajuda mão com mão, com uma ajuda física total, fazendo junto com a criança. Então, vamos ver esse vídeo agora. Tracinho no meio. Aqui. Sobe. Desce. Olha pra cá. Pra letra. Olha pra letra. A. Tracinho no meio. Sua vez. Então, não sei se vocês conseguiram perceber aí um desvio de atenção. Então, é um aluno que precisa ser trabalhado muito essas questões, né? Quando eu trago a pista, né, do pictograma, escrever, eu estou guiando o comportamento do meu aluno, né? Eu estou ali direcionando a atenção dele para o comportamento-alvo, o comportamento esperado, que aquele momento é para escrever. Vocês observaram que ele desviava a atenção para olhar para outra coisa e eu apontava para o estímulo da letra para voltar a atenção do aluno, fazendo um gesto para guiar o comportamento da criança, para voltar para a folha? Então, esse também é um recurso que a gente utiliza, né, de suporte de dica física total, segurei a mãozinha dele, e também gestual, uma dica de contexto, apontar para o local onde a criança precisa voltar a atenção para a atividade. Além do pictograma, quando eu apresento para a criança, agora nós vamos escrever. E voltou da hora, desviou a atenção, volto com o cartão do pictograma e mostro. Escrever, para a gente poder guiar, né, direcionar o comportamento da criança para aquela atividade. Tá certo? Vamos falar agora um pouquinho de a obtenção de algo tangível. Seu aluno pode apresentar na sala de aula um comportamento interferente, né, desafiante, para tentar ter acesso a algum objeto, alguma atividade, algum brinquedo que não foi estipulado, que não foi organizado naquela rotina. Nós vimos ontem na aula a questão da cognição social, da dificuldade do nosso aprendiz, muitas vezes, fazer a inferência do pensamento do outro, da sua intencionalidade pedagógica. Você, professor, sabe o quão é importante criar essa rotina que você colocou aqui para o seu aluno. É a sua intenção pedagógica. Mas será que o seu aluno, ele alcança, ele atinge esse saber? Essa sua intencionalidade? Por que que o menino tem que sentar agora para fazer atividade de escrita, que ele ainda não gosta, não domina, mas ele viu o brinquedo lá fora, o parquinho, ele quer ir para lá. Então, para o pensamento da criança, tem até um ditado que diz assim, né? Fora da mente, fora do pensamento. Se a criança não está vendo, terá mais, né, dificuldade para ela pensar sobre aquilo. Se ela está vendo e ela quer mexer naquilo, na cabecinha do nosso aprendiz, se ele viu, ele quer, ele acha que é aquela hora dele mexer. Então, a gente precisa trabalhar muito com as estruturas, né, visuais para trazer essa previsibilidade para o aluno e essa organização. O que acontece agora, para onde eu vou depois, e para onde eu vou agora, o que eu vou fazer nesse local? Que vem os sistemas, né, de atividades, a sequência de atividades. O que eu vou fazer nessa cadeira? Que atividade que vai vir aqui? Quantas atividades eu vou fazer nesse espaço, né, e tempo? Tá certo? E aí, quando a criança não tem essa previsibilidade, ela pode apresentar esse comportamento, muitas vezes interferentes, inapropriados, né? Desafiadores, como você queira chamar aí, existem vários nomes para isso, mas é um comportamento
que a criança vai apresentar, você consegue observar, você consegue mensurar esse comportamento quando ele tenta fisicamente se deslocar para ter acesso àquele objeto ou àquela atividade, um alimento, ter acesso a algo, tá? E agora, eu quero apresentar para vocês um outro vídeo. Pode soltar. E, ó, assim, ó, Enzo. Bem bonito. Isso. N. Onde vai ficar o N? Ó, coloca aqui. E o O? Então, veja que nesse pedacinho, né, do vídeo, eu trouxe logo uma pista visual, trazendo a previsibilidade para a criança. Trazendo essa previsibilidade para o nosso aprendiz ali, né, para o meu aprendiz, com a pista do visual do estar sentado. Então, quando eu apresento para o meu aprendiz estar sentado, já é um direcionamento do qual é o comportamento esperado, o comportamento-alvo para o meu aluno, tá? Se é uma atividade que eu tenho um aprendiz que ele consegue acompanhar toda aquela rotina escolar, eu posso utilizar esse pictograma aqui no quadro para toda a turma. Então, pessoal, vamos fazer uma atividade agora e a gente precisa estar sentado. Quando eu retiro essa ficha, eu dou a oportunidade para que essas crianças possam, nesse momento agora, levantar, ir na mesa do colega, conversar, mas sempre é um combinado. Sempre que eu apresento essa ficha, é uma atividade que a gente precisa focar a nossa atenção, né, a nossa concentração, e o comportamento esperado é estar sentado. Mas o seu aluno, o seu aprendiz autista, pode ter muita dificuldade para essa atenção, né, compartilhada, essa atenção do contexto, do todo, por conta da coerência central, por ter um feixe, né, de atenção restrito, um feixe muito focal, e ele vai perder, né, nas nuances aí desse contexto. E por isso que a gente utiliza o uso, né, das pistas visuais na própria mesa do aluno, apresentando, porque você vai ter um aluno que ele vai apresentar alguns comportamentos de fuga. Em alguns momentos ele vai levantar para se regular, ele pode levantar porque ele não está entendendo o contexto daquele ambiente, a intencionalidade daquela professora, e aí, né, sempre tem alguém para ajudar, para dar esse suporte, tem que ter, né? Muitas vezes, se é um aluno que ele ainda não consegue sentar, é um aluno que precisa de suporte. E aí a gente precisa de um profissional para ajudar este professor na sala de aula, para usar a pista visual e guiar o comportamento do aluno, trazendo novamente para a sua carteira. Mas aí o João quer se levantar. Eu vou fazer contenção de segurar meu aluno? Não. Ele levantou, e a gente vai observar esse comportamento dele. E eu direciono novamente. Não adianta o aluno levantar, o mediador, o profissional de apoio, ir até a criança e direcionar a atenção do aluno para sentar novamente. E quando chegar na cadeira, qual é a pista visual? Qual é o direcionamento da atividade? Ele não sabe o que ele precisa fazer nesse espaço. Ele não sabe quanto tempo ele precisa ficar nesta cadeira. Vai desenvolver, vai criar comportamentos de mais ansiedade, de frustração, e ele vai sim, com certeza, apresentar comportamentos para tentar sair dessa cadeira. Então, a gente precisa pensar no enriquecimento deste ambiente, né? Lembrando mais uma vez. Outro comportamento, né, muito comum que pode acontecer na sua sala de aula é pela função de atenção social. Muito comum os nossos alunos se engajarem em comportamentos interferentes para ter atenção social, mesmo uma atenção negativa. Professor, muitas vezes, quando está na sala de aula escrevendo no quadro, a criança entra em um comportamento inapropriado, interferente na sala. Por quê? Muitas vezes o nosso aluno autista, ele está com o seu profissional de apoio e o professor regente, o profissional daquela sala, ele esquece muitas vezes de dar uma atenção de qualidade
para o aluno autista. Ah, mas ele está com o mediador, ele está com o profissional de apoio, mas você, professor, precisa criar vínculo com o seu aluno também. Você também precisa, muitas vezes, chamar a atenção do olhar da criança para você, se atentar, dar aquela atenção de qualidade, ir até a criança, conversar com o seu aluno, e não só com a turma, e como se o profissional de apoio ficasse com o aluno autista e você com os demais da turma. Não é assim que funciona um processo de inclusão. Você, professor, que é responsável por esta turma, você tem toda a turma sobre a sua supervisão, sobre o seu direcionamento. E muitas vezes o aluno, ele vai entrar em um comportamento interferente para chamar a sua atenção. E sempre quando ele faz algo que nós chamamos de inapropriado, né, dentro da sala de aula, o que você, professor, faz? Olha e dá atenção para o seu aluno. Então, você está dando atenção diante de um comportamento que a gente precisa substituir por outro mais socialmente relevante. Então, muitas vezes a criança se comporta de maneira inapropriada e você está dando atenção justamente para esse comportamento. E como eu falei, se o comportamento ele está presente, ele tem valor de sobrevivência, ele está sendo reforçado. Se seu aluno se comporta de tal maneira inapropriada na sala e você dá atenção para o aluno diante daquele comportamento, você acaba reforçando esse comportamento. Toda vez que ele quiser a sua atenção, ele vai fazer mais desse comportamento para que você olhe para ele, tá certo? E aí a gente vai pensar também agora aqui nas questões